Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá! Hoje a gente vai analisar uma conversa que, olha, deu o que falar lá em Palmeira dos Índios. É uma entrevista de rádio com a doutora Verônica Medeiros. Ela é médica, né, tem uma história longa na cidade, já esteve na política e não poupou críticas. A conversa toca nos pontos bem sensíveis, sabe? Um conflito de terras envolvendo indígenas, agricultores, críticas bem diretas à prefeitura atual e umas alegações assim bem sérias sobre como ela, como servidora pública, estaria sendo tratada. Então a nossa ideia aqui é fazer uma análise mesmo e fundo nessa entrevista. Tentar entender o lado da doutora Verônica, conectar os pontos que ela levanta e ver o que isso pode dizer sobre o clima lá em Palmeira. Preparados? Bora lá destrinchar isso! Bom, um dos pontos centrais da entrevista, sem dúvida, é essa questão da terra. Tem uma tensão forte lá em Palmeira dos Índios, né? Entre grupos indígenas e produtores rurais. E a doutora Verônica, ela se posiciona. Ela mostra uma preocupação bem grande com os agricultores. E ela aponta o dedo direto para a gestão municipal atual. Ela fala do que chama de terceiro mandato do grupo do prefeito Júlio César, apesar da prefeita ser a tia Júlia, né? E acusa a administração de omissão nesse conflito. Para ela, falta uma atitude mais ativa ali para mediar, para resolver. Exatamente. E não é só omissão. A crítica vai além. Ela usa uma expressão forte para falar da nota oficial da prefeitura sobre o caso. Nota vaselina. Para ela foi uma nota assim que escorrega, sabe? Sem dizer nada concreto, sem proposta, e ela destaca um ponto. A prefeita não foi numa audiência pública feita justamente para tentar o diálogo. Ausência notada, então. Na leitura dela, sim, reforça essa ideia de distanciamento. E essa nota vaselina, para ela, indica isso, uma tentativa de não se comprometer. Essa imagem é forte, sugere talvez uma fuga de tomar uma posição clara. É bem por aí que a interpretação dela parece ir. E essa falta de neutralidade percebida, ela vai mais fundo. A doutora Verônica diz que sente que a administração não só se omite, mas que pende para um lado. Ela chega a dizer que acredita que o grupo do prefeito Júlio César funciona como um incentivador da desapropriação das terras. Nossa. E o indício disso, segundo ela, seria a criação recente de uma secretaria municipal voltada para as questões indígenas. Entendi. Então a crítica vai de omissão para uma acusação de parcialidade mesmo, e até de incentivo a um dos lados. Isso é bem sério. É muito sério. E o que dá um peso extra ao argumento dela é como ela liga isso tudo ao lado humano, sabe? Ela não fala só de lei e terra, fala do sofrimento dos agricultores, o impacto psicológico, a angústia, e levanta a questão da falta de assistência médica para lidar com esse estresse todo. Faz sentido. E aí vem o ponto-chave, a indenização. Se perderem as terras, vão ser compensados, vai ser justo e, talvez o mais crítico, vai ser rápido. É nesse ponto que a história pessoal dela entra com tudo, né? Exato. Ela conta que a própria família dela espera há mais de 20 anos. 20 anos por uma indenização de terras que foram usadas para a barragem do Bálsamo. E a questão não é só espera, é o que isso representa. Se nem ela, com a história que tem, cuja família foi afetada por um projeto do governo, resolveu isso em décadas. Que segurança os outros podem ter, né? Precisamente. Que confiança esses agricultores de agora, numa situação ainda mais tensa, podem ter de que vai ser diferente para eles, que o dinheiro vai chegar a tempo. Ela pergunta basicamente como é que essas famílias sobrevivem enquanto esperam, sejam os produtores, sejam os indígenas em outras situações parecidas. Nossa, essa conexão é muito forte mesmo. Tira o debate do abstrato e traz para uma questão de sobrevivência, de justiça básica. E ela ainda cita mais gente nesse cenário político, não é? Sim, ela menciona o deputado federal Paulão. Diz que ele é ligado ao grupo do prefeito e que seria um dos grandes incentivadores dessa desapropriação na área. Mais uma peça nesse xadrez que ela descreve. Certo. Saindo um pouco só da questão indígena, mas ainda na avaliação da prefeitura, a doutora Verônica faz um balanço geral bem negativa. Ela classifica essa gestão atual, que ela sempre liga ao Júlio César, como o pior mandato dos 3 dele. Uma avaliação dura.
E, para justificá-la, puxa exemplos. Um deles é uma promessa antiga, lá da primeira campanha, quando ele disputou contra ela. Ele teria prometido baixar a conta de água e, segundo ela, ficou só na promessa. É um exemplo pontual, claro, mas que ela usa para ilustrar um padrão na visão dela. Mas, olha, as críticas mais fortes e que parecem ter um peso pessoal enorme para ela são as alegações de perseguição política. Ela detalha umas situações bem específicas que, para ela, são retaliação direta por ela ser crítica ou independente. A primeira é a prefeitura não ter renovado a sessão dela. A sessão, para quem não conhece, é quando um servidor concursado vai trabalhar em outro lugar temporariamente. Ela estava cedida para Maceió, num trabalho mais administrativo, que dava para conciliar com os problemas de saúde dela. Ela fala de tendinite, túnel do carpo, coisas de mais de 40 anos de medicina, né? Entendo. Não renovar isso, segundo ela, forçaria ela a voltar para Palmeira para um tipo de trabalho que ela fisicamente não aguenta mais fazer como antes. Quer dizer, ela não vê isso como uma decisão administrativa comum, mas como uma forma de pressionar, de punir ela usando a saúde dela contra ela. É exatamente essa interpretação. E junta com a segunda questão, negaram a licença-prêmio dela. Esse é um direito do servidor concursado. Depois de um tempo de casa, ela tem mais de 10 anos, teria direito a esse afastamento pago. Ela diz que a gestão negou sem dar uma justificativa legal plausível. E por que ela acha que estão fazendo isso? Qual a motivação que ela aponta? Ela está convencida que é retaliação política. Levanta a hipótese de ter a ver com a rádio onde ela deu entrevista, que ela tem alguma ligação, mas ela defende a independência do radialista, faz questão de dizer. E mais direto, ela conta que tentaram uma conversa com ela, da parte da gestão, e ela recusou, porque ela achou que não era para dialogar de verdade, era para tentar calar ela ou trazer para o lado deles. Ela usa até a expressão oferecer dinheiro para a gente se calar. Nossa, isso é extremamente grave, acusar tentativa de suborno, de comprar silêncio, mostra bem a tensão, né? A desconfiança total na relação dela com a prefeitura. Demais. E o que reforça essas alegações para ela é que ela não se vê sozinha nisso. Durante a entrevista, ela leu uma mensagem de apoio do Dr. Vladimir Barros. Ele também é servidor concursado lá em Palmeira, e ele diz na mensagem que está sofrendo há mais de 6 anos já uma perseguição velada, uma caçada institucional por parte da mesma gestão. Ah, então tem outra pessoa falando algo parecido. Sim, essa mensagem do Dr. Vladimir funciona como um eco, sabe? Sugere que talvez o caso dela não seja isolado. E isso levanta uma questão importante sobre como as coisas funcionam lá. Como são tratados os servidores que criticam ou que querem ser independentes da gestão? E no meio disso tudo, a doutora Roraik ainda defende o papel da oposição, né? Ela fala que democracia tem que ter oposição, que a oposição ajuda a enriquecer a democracia porque mostra o que o poder tem de esconder. Ela parece usar a própria situação como exemplo de como é difícil fazer essa crítica. Chega a comentar que percebe que alguns funcionários comissionados da prefeitura parecem ter medo de falar com ela. Sim, medo. Como se fosse um sintoma de um clima de receio, de controle. Essa percepção de clima de medo reforça a narrativa dela, né? De que criticar ou só se associar a quem critica pode trazer problema. Pra gente entender o peso disso tudo, tem que lembrar quem é a doutora Verônica em Palmeira dos Índios. Não é qualquer pessoa. São 44 anos de medicina na cidade, uma vida. E ela não é nova na política local. Já foi vice-prefeita, vereadora, secretária de saúde. Na entrevista, ela até lembra com orgulho do trabalho que fez com tuberculose, hanseníase, numa época que quase ninguém mexia com isso lá. É muita história de serviço público ali. E ela deixa claro que, hoje, com 67 anos, não quer mais ser candidata. Fala de cansaço da política, da idade, dos resultados de eleições passadas. Quer dizer, ela se coloca como alguém que não está buscando cargo, mas que está defendendo direitos e falando o que pensa. Exato. E a ligação dela com a cidade vai além da medicina e da política. Ela menciona que a família emprega gente lá uns 100 empregos diretos e indiretos. Mostra um vínculo econômico, social forte. E outro ponto que achei interessante. Ela fechou o consultório particular dela faz tempo, por opção mesmo. Preferiu se dedicar à saúde pública. Ela é sanitarista, tem pós na área. Isso reforça essa imagem de alguém comprometida com o serviço público, o que torna a alegação de perseguição ainda mais
chocante talvez. E ela repete a dificuldade real que tem hoje para atender por causa da saúde, o que volta lá na questão da sessão que negaram. E, pelo visto, essa história toda ainda tem peso na comunidade, né? Porque durante a entrevista, leram várias mensagens de apoio de ouvintes. Pessoas como Israel do Brega, Patrício Cibele, além da nota do Dr. Vladimir, que a gente já falou. Esse carinho, essa solidariedade, mostra que ela construiu um respeito, um afeto ali. Totalmente. E mesmo descrevendo toda essa pressão, as negativas, o desgaste físico, emocional, ela não soa derrotada, não. Pelo contrário, ela termina a entrevista dizendo que o próximo passo dela é o Ministério Público. Ela quer buscar na justiça o direito à licença-prêmio que negaram. Isso mostra uma baita determinação, né? De lutar pelo que acha justo usando a lei, apesar de todo esse cenário adverso que ela descreve. Ela não desistiu. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que essa análise da entrevista da doutora Verônica nos mostra? É o retrato de uma figura pública com raízes muito profundas em Palmeira dos Índios, que hoje está numa posição de crítica muito, muito forte à gestão municipal. Ela questiona como a questão indígena está sendo tratada, falando em omissão, em parcialidade, e faz acusações pesadíssimas de perseguição política pessoal. Acusações que incluem negar direitos trabalhistas básicos, como a licença, e criar barreiras para o trabalho dela por causa da saúde. Tudo isso interpretado por ela como tentativa de silenciamento. E vindo de alguém com quase meio século de serviço na cidade, é um choque de narrativas muito forte, né? Exatamente. E talvez a reflexão que fica, que vai além do caso dela ou de Palmeira, é justamente essa. Quando aparecem relatos assim e corroborados, em parte por outro servidor, que colocam em dúvida a imparcialidade, o respeito a direitos, a ética de uma gestão, como é que a comunidade lida com essa tensão? Como se processa essa diferença entre poder que está lá e as vozes que se levantam para questionar? Especialmente quando essas vozes vêm de dentro, como servidores concursados. Fica a pergunta no ar, né? Que mecanismos existem ou quais deveriam existir para garantir que a máquina pública não vire ferramenta de retaliação e para que o diálogo, mesmo mais difícil, prevaleça sobre as tentativas de calar quem pensa diferente? É uma questão chave para a saúde de qualquer democracia local, né? Para se pensar. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.